queria começar agradecendo na pessoa do Eric e da Mireia o convite para participar dessa conferência. É uma responsabilidade enorme falar depois dos dois colegas que me antecederam. Não tenho a pretensão de aportar ideias totalmente novas, mas o meu objetivo aqui é talvez fazer alguns paralelos entre aspectos já mencionados na fala dos dois expositores anteriores e a realidade brasileira. Peço também desculpas aos colegas que não falam português, mas para não torturá-los com o meu portunhol, eu vou falar em português. A gente, felizmente, tem a tradução simultânea, então creio que assim é melhor para todos. Bom, o tema da mesa, mudanças globais e locais, implicações para o desenvolvimento territorial. Meu ponto de partida é uma tripla pergunta. Não? A primeira pergunta, no certo sentido, é o que vem sendo colocado desde a fala inicial de Rafael, muito enfatizada agora pelo Júlio. O que nós podemos dizer a título de balanço desses 15 anos de experimentação do enfoque territorial do desenvolvimento rural no Brasil? Para responder essa primeira pergunta, é necessário colocar uma segunda, ou seja, no caso brasileiro em especial, responder essa pergunta significa também nos perguntarmos que perspectivas se colocam, desde esse contexto em que nos encontramos aqui no Brasil, de uma profunda crise econômica, política e, eu diria até, num certo sentido, moral, uma vez que vários temas relacionados a comportamentos, a ética e etc., se colocam no nosso debate contemporâneo. E não dá também para discutir esse tema especificamente nacional, ou contexto brasileiro, sem nos perguntarmos sobre os cenários para a inserção do Brasil, da América Latina em geral, num contexto internacional de grande fragmentação de interesses e, em especial, de crise das grandes narrativas sobre o desenvolvimento que orientaram as políticas nacionais ao longo das últimas décadas. A ideia central que eu pretendo apresentar ao tentar responder ou dialogar com essas três perguntas é que a crise atual brasileira significa, na verdade, o esgotamento de um grande ciclo do desenvolvimento brasileiro e do arranjo de forças sociais ou da coalizão de forças políticas que deu sustentação a esse projeto. Ou seja, mais do que uma crise meramente conjuntural, o que nós estamos vivendo no Brasil atualmente é o esgotamento de estratégias, de modelos de desenvolvimento que foram experimentados nas décadas recentes. E como fica o enfoque territorial numa situação como essa? O enfoque territorial, embora com resultados práticos, eu diria tímidos, Júlio chamou a atenção para a ausência de boas e sistemáticas avaliações, mas empiricamente, intuitivamente, pelo que nós conhecemos, eu diria que os resultados foram relativamente tímidos, mas esse enfoque territorial pode ser, eu diria mais, deve ser parte fundamental de uma nova estratégia de desenvolvimento, desde que, e talvez esse seja o convite subjacente à fala dos colegas que me antecederam, desde que assuma conteúdos e métodos inteiramente novos. Inteiramente novos por quê? Porque tudo que foi feito antes foi completamente errado, completamente equivocado? Talvez não. Talvez a gente tenha lançado algumas bases, possivelmente fomos muito tímidos no alcance dessas estratégias, como mencionou o Júlio, mas é necessário, sem dúvida nenhuma, inaugurar uma nova etapa. Uma etapa que seja coerente com essa tripla ordem de desafios que se apresenta para o futuro. Desafios relativos ao futuro dos espaços rurais, desafios relativos ao futuro do Brasil, desafios relativos ao futuro do Brasil na ordem internacional. Num certo sentido, a exposição está organizada nesses três tópicos, na ordem inversa. Eu vou tentar, primeiramente, apresentar aqui um conjunto de gráficos e mapas que muito provavelmente não significam novidade para ninguém, mas o meu objetivo aqui é tentar fixar uma afirmação, ou seja, a de que nós estamos passando por um processo estrutural de transformação no capitalismo contemporâneo e na sua manifestação territorial na escala internacional, que isso traz desafios cruciais para os países latino-americanos e para o Brasil em particular, e que, consequentemente, é necessário repensar os enfoques, as estratégias de desenvolvimento territorial. Essa é a sequência da exposição. Em relação às mudanças no plano internacional, o objetivo aqui, ao mostrar algumas das tendências em curso, ao tentar evidenciar algumas das contradições do capitalismo contemporâneo, destacar as implicações para a América Latina e, em especial, evitar duas visões. De um lado, uma visão que tem, por assim dizer,
Muita presença entre o pensamento mais crítico, que é uma visão catastrofista a respeito dos rumos do capitalismo internacional, como se tudo fosse pura e simplesmente degradação. Vamos ver que sim, claro, esse é um traço marcante, mas há outros aspectos em curso que merecem ser enfatizados, porque aí estão oportunidades que merecem ser aproveitadas. E, por outro lado, também evitar a visão que graça, sobretudo, entre setores, digamos assim, mais ingênuos, que é uma visão encantada do desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, para a qual aspectos como o desenvolvimento tecnológico, o avanço da informação e etc., seriam os suficientes para equacionar os dilemas da nossa crise civilizatória. O ponto de partida, talvez, seja a mais impactante transformação pela qual a humanidade passou, seguramente, ao longo dos últimos 10 mil anos, para dizer o mínimo, e que diz respeito à absoluta intensidade do crescimento da população mundial nos últimos 2 séculos. Como esse gráfico mostra, foi fundamentalmente a partir dos últimos 2 séculos que nós demos um salto brutal, enorme no tamanho da população mundial, com tudo que isso representa, não só em termos de pressão sobre os recursos naturais, mas também em termos de ampliação do bem-estar, de aumento da expectativa de vida e assim por diante. Ou seja, esse enorme processo de crescimento da população mundial foi coberto de contradições. Para o futuro, nós não vamos ter a possibilidade, por vários aspectos, de reproduzir esse padrão de crescimento econômico. Todas as projeções produzidas pelos organismos internacionais nos mostram que, se nós tivéssemos um cenário inercial, certamente, ao longo das próximas décadas, ao longo desse século, a população mundial poderia chegar à casa dos 16 bilhões. Mas os cenários mais aceitos, os cenários mais prováveis, mostram que, sobretudo a partir de 2040, em alguns casos de alguns continentes, já a partir de 2030, o mundo deve entrar numa trajetória de estabilização da população. E os cenários mais otimistas falam até em, a partir de 2040, 2050, uma reversão da taxa de crescimento da população mundial, voltando para a casa dos 6 bilhões. Mas as projeções mais aceitas falam em uma estabilização aí na casa dos 9 ou 10 bilhões de pessoas no planeta. O que significa, aí uma conta um pouco grosseira, ainda assim, ainda nesse cenário de estabilização, entre 25% a 30% mais de população no mundo do que nós temos hoje. Esse crescimento e mesmo a estabilização não vão ser uniformes em todos os continentes. A gente tende ainda por alguns anos a ter um crescimento concentrado, sobretudo na África e na Ásia, depois de um certo período uma estabilização da população asiática e ainda um contínuo crescimento da população africana. Ou seja, o mundo tende a ser, para usar uma caricatura, me permitam, um mundo cada vez mais asiático e africano. Mais ainda, esse crescimento tende a ser concentrado entre os países mais pobres e, claro, com um peso um peso relativo cada vez maior dos países de renda média. Estou destacando esses aspectos por quê? Porque esse é um dos principais drivers, um dos principais motores das transformações do capitalismo contemporâneo. Ao ver onde a economia mundial tende a crescer, nós podemos projetar o tipo de demandas que recaem sobre os nossos países e sobre as possibilidades de inserção dos nossos países na ordem internacional. A pobreza também tende a ser cada vez mais concentrada na África e na Ásia. Esse mapa mostra, por distorção de tamanho, aonde estão concentrada a maior proporção de população pobre no mundo. Em termos ambientais, as perspectivas não são exatamente de estabilização. Todos os cenários apontam para uma continuidade do aumento da intensidade da pegada ecológica, um dos indicadores mais usuais que se tem para calcular a intensividade do uso de recursos, a intensividade sobre a biocapacidade do planeta, e a necessidade de que, se nós quisermos ter algum tipo de reversão nessa curva, é necessário uma profunda mudança nas formas de uso social dos recursos naturais. Quando a gente cruza esses dados, o crescimento populacional, o fato de que os países que mais vão crescer são exatamente aqueles onde mais se concentra a pobreza. Quando a gente cruza isso com o mapa do impacto ambiental, também bastante desigual no mundo contemporâneo,
A hipótese que emerge disso, qual é? De que o crescimento populacional e de que a redução da pobreza tende a se dar exatamente nos países em que hoje contribuem menos com o impacto ambiental. Isto é, a se confirmar essa tendência de crescimento populacional e a se confirmar uma estratégia de ampliação das possibilidades materiais das pessoas que vivem nesses países, obviamente, se não houver uma reversão de curso do nosso estilo de desenvolvimento, um aumento também proporcional do impacto sobre o meio ambiente. Uma das últimas figuras dessa primeira parte da exposição que eu gostaria de agregar. O ritmo do crescimento econômico no mundo contemporâneo traz também uma outra imagem, por assim dizer, inquietante, que eu estou chamando aqui do fim da ilusão da convergência. Ou seja, o que nós temos é um mundo cada vez mais fraturado, não só em termos de impacto ambiental, em termos de distribuição da pobreza, mas também em termos de ritmos de crescimento econômico. Como a gente pode ver nesse mapa, partes importantes do mundo e que significaram um certo contraponto no modelo civilizatório contemporâneo, como a Europa, experimentam uma taxa de crescimento bastante baixa ou relativamente baixa, enquanto outros continentes vão crescendo de maneira acelerada, o que significa, na prática, uma certa mudança na balança de forças econômicas que a gente tem no capitalismo contemporâneo. Isto é, pela primeira vez, talvez desde os gregos, a gente tem um deslocamento do eixo mais dinâmico do capitalismo contemporâneo, do hemisfério norte, Europa do Norte, depois Atlântico Norte com os Estados Unidos, para cada vez mais uma importância do continente africano. Do continente asiático. E no caso do continente africano, o risco de que esse padrão de crescimento venha acompanhado da reprodução de um modelo tecnológico que causou os impactos sociais e ambientais que nós conhecemos. O outro grande tema do mundo contemporâneo, além dos impactos ambientais, a desigualdade, cuja manifestação depende, claro, da maneira como se mede. Se nós pensarmos em termos da desigualdade global de maneira pura e simples, a boa notícia é que há até que uma relativa estabilidade. Essa relativa estabilidade, no entanto, se deve exatamente a esse papel crescente de países que até então eram periféricos na ordem internacional, caso da Índia, sobretudo da China, mas quando nós olhamos, quando nós abrimos a informação sobre desigualdade para as trajetórias dos países, aí a preocupação é enorme. Nesse gráfico em especial, a gente tem o gráfico que está do lado de lá, à minha esquerda, a trajetória da desigualdade de alguns países do capitalismo avançado, mas quando nós olhamos, por exemplo, para o caso da China, desigualdade é também uma preocupação fundamental. Essa curva mostrada nesse gráfico da desigualdade nos indica que, no caso de alguns países, no intervalo relativamente curto de tempo, de aproximadamente 2 décadas, se reverteu todo o ganho de redução da desigualdade que se teve desde os anos 20 ou 30, em aproximadamente 20 anos se voltou ao mesmo patamar de desigualdade que se tinha praticamente um século atrás. Ou seja, a desigualdade passa a ser um tema fundamental, não só na escala global, mas internamente a cada um dos países. E aqui está, creio eu, o último gráfico dessa primeira parte da exposição, uma figura que nos mostra exatamente qual é o espaço de reconversão que nós temos entre a produção de bases materiais do bem-estar contemporâneo e a efetiva condição de bem-estar da maior parte da população. A curva vermelha mostra a taxa de crescimento do PIB, do crescimento das economias, e a curva em azul mostra o crescimento do bem-estar, ou chamado índice de progresso genuíno. O que a gente observa é que, até um determinado ponto da história recente do capitalismo, o crescimento econômico se fazia acompanhar de melhoria do bem-estar. A partir de um certo ponto, a partir dos anos 80, sobretudo, há um descolamento dessas duas curvas. Ou seja, a economia mundial segue crescendo, mas, num certo sentido, o bem-estar se estabiliza. Ou seja, nós temos, nas décadas recentes, um estilo de crescimento que gera um consumo que não se faz acompanhar do bem-estar. A razão disso é muito simples. A razão é que o bem-estar, por assim dizer, tem efeitos limitados. E, portanto, quando a gente confronta essa informação com o tema da desigualdade, aí está uma questão fundamental. Ou seja, a questão central, em termos globais, não é
como crescer indistintamente, mas de como converter uma parte do crescimento econômico recente em ampliação do bem-estar. Isso nos projeta uma agenda bastante complexa, né? Eu destacaria aqui pelo menos 3 pontos fundamentais. Primeiro, crescimento econômico segue sendo importante, mas isso tem que ser acompanhado de outras 2 perguntas. Primeira pergunta é: segue sendo importante onde? Do ponto de vista de satisfação de necessidades materiais ou de ampliação de bem-estar, sobretudo nos chamados países do Sul. Mas nós estamos vendo a realidade de alguns países, por exemplo, na Europa, o que acontece em termos de desestabilização econômica, de desestabilização de forças sociais, quando não há crescimento econômico. Portanto, responder à questão em que medida crescimento econômico ainda é importante não é uma pergunta exatamente simples. A segunda pergunta é o como, ou seja, é insustentável seguir com o padrão de crescimento contemporâneo, mas, se nós formos pensar nas perspectivas de crescimento, sobretudo dos países do Sul, onde certamente ele será ainda intenso ao longo das próximas décadas, com que estilo de uso dos recursos naturais, baseado em que setores esse crescimento vai se dar. Portanto, discutir a agenda do crescimento econômico é extremamente importante, acompanhado dessas 2 perguntas: onde e como. Segunda questão importante: desigualdades é um tema fundamental. O grande tema na agenda social das décadas anteriores foi a redução da pobreza. Talvez a redução da fome e a redução da pobreza. Para as próximas décadas, cada vez mais o tema da desigualdade vai ser fundamental. Por quê? Porque a trajetória do capitalismo contemporâneo é uma trajetória de divergência entre continentes e de divergência dentro dos países. Isso é tremendamente arriscado do ponto de vista da ordem internacional, isso é tremendamente arriscado do ponto de vista da coesão interna dos países. Nós estamos vendo agora, talvez o exemplo mais bizarro do tipo de situação que isso gera é exatamente a situação americana. Temos eleições essa semana e a possibilidade de que uma figura como Donald Trump seja eleito num país como os Estados Unidos. Coisas como essa só podem acontecer em países onde o tecido social vai se esgarçando, né? Essa é uma das razões pelas quais o tema da desigualdade é cada vez mais importante. E o terceiro tema, as formas de uso social dos recursos naturais. Uma vez mais, para que usá-los e como usá-los. Essas 3 questões, elas não vêm sendo respondidas, para usar as palavras do meu ex-professor Inácio Sachs, pelos 3 grandes modelos de organização social que nós construímos ao longo do século XX. A experiência do socialismo real mostrou-se limitada, para dizer o mínimo, em termos de oferecer respostas consistentes para um crescimento econômico duradouro, acompanhado de redução da desigualdade, de maior bem-estar, sem falar na agenda ambiental, totalmente ausente dessa perspectiva. O mesmo nós podemos dizer sobre o neoliberalismo, também se mostrou uma alternativa tremendamente débil para gerar crescimento econômico duradouro, extremamente nociva em termos da agenda social e também, sem uma palavra a dizer, em relação à questão ambiental. E, no caso da social-democracia, se, por um lado, durante aproximadamente 3 décadas, ela foi exitosa em termos de propiciar crescimento econômico acompanhado de redução da pobreza, o que nós vemos nos últimos 20 ou 30 anos é um esgotamento dessa fórmula, algo que se deve à própria trajetória de desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, na qual o descarte de trabalho, o desemprego estrutural, acompanhado do crescimento da idade média da população, erodiram as bases de financiamento desse modelo. Ou seja, os 3 grandes modelos de organização social que a humanidade construiu ao longo do século XX, não têm resposta satisfatória para essa agenda que emerge de alguma dessas transformações do mundo contemporâneo, como eu tentei destacar aqui. Quais são as consequências para a América Latina? Primeiro, a consequência de um mundo cada vez mais asiático e africano é a enorme demanda por commodities. Isso tem levado a um processo de relativa primarização das nossas economias. Eu estou dizendo relativa porque ela não é absoluta, como mostrou o Júlio com alguns desses dados. Num certo sentido, os setores produtores de commodities continuam tendo, no total da economia de alguns dos nossos países, como é o caso do Brasil, uma participação relativamente pequena. Mas a sua participação, por exemplo, nas exportações, amplifica enormemente o poder político desse setor na definição dos rumos da agenda do país.
Isso é algo tremendamente preocupante, porque, como nós sabemos, se por um lado esses setores têm sido importantes em termos de gerar crescimento econômico, por outro lado são muito pouco intensivos em emprego e, portanto, estruturalmente excludentes do ponto de vista da incorporação do trabalho e produzem sob um modelo tecnológico que gera também um impacto ambiental tremendamente nocivo, no caso brasileiro relacionado à intensividade do uso dos solos, intensividade do uso da água e comprometimento da nossa cobertura florestal. Então, essa é uma primeira consequência. Essa pressão tende a aumentar nas próximas décadas. Segunda consequência, o espaço da produção de manufaturado se reduz. À medida em que a gente tem um menor crescimento dos países de alta renda, e à medida em que os países que mais vão crescer são os países asiáticos e que têm estruturado o seu modelo de crescimento exatamente em cima da produção de manufaturas, aqui foi a nossa estratégia de desenvolvimento industrial ao longo de todo o século XX, se mostra extremamente limitada. Ou seja, será extremamente difícil para o Brasil concorrer com a China, com a Coreia, com outros países emergentes no campo da produção de manufaturas. Bom, se o nosso futuro, por um lado, aporta de ser um país industrializado, baseado na produção de manufaturas, é cada vez mais estreita, e se a pressão é cada vez maior por uma especialização das exportações brasileiras em produtos primários e em exportação de commodities, como fica a questão social? Fica da seguinte maneira, recai uma demanda cada vez maior sobre as políticas sociais, porque a esteira da exclusão estrutural é cada vez maior, seja porque a agricultura, a grande agricultura emprega pouca gente, seja porque a indústria é cada vez mais fraca e também porque o desenvolvimento da indústria se dá a partir da incorporação de tecnologia que descarta trabalho. Porém, como continuar financiando uma política social agressiva? A trajetória do Brasil nos anos recentes bem mostra que essa é uma conta difícil de se equacionar. Duas grandes interrogações. A primeira delas é: conseguirão os países, a partir de formas de coordenação, como a Agenda 2030, relacionada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, encontrar novas estratégias, dar origem a novas narrativas? Essa é uma pergunta totalmente em aberto, mas cujos contornos a resposta vai começar a tomar nos próximos anos. E uma última palavra, o lugar do rural e das pequenas e médias cidades nesse futuro. Nós nos acostumamos a pensar o futuro como um processo de urbanização intensíssima, nos acostumamos a pensar a imagem do futuro a partir das megalópolis, mas o que as projeções nos mostram é que, em 2030, ou seja, daqui a uma década e meia, nós ainda vamos ter aproximadamente 40% da população mundial vivendo em zonas classificadas como rurais. Outros 23% da população viverá em cidades com menos de 300 mil habitantes, e assim sucessivamente, né? Ou seja, as chamadas megacidades vão abrigar aproximadamente 8% da população mundial em 2030. Se nós somarmos isso com as cidades que têm terão mais de 5 ou 10 milhões de pessoas, nós não chegamos aí a 15%. Ou seja, discutir todo esse cenário passa por necessariamente discutir de que maneira esses territórios, os territórios das pequenas, das médias cidades, das zonas rurais, vão se integrar a essas dinâmicas do capitalismo contemporâneo. Brasil, né? Um olhar retrospectivo e em perspectiva. Nós tivemos uma década marcada, a última década, né, a década de 2000 a 2010, marcada por crescimento econômico, forte redução da pobreza e uma relativa redução das desigualdades. Porém, os últimos anos já indicavam o esgotamento desse ciclo. Para além de toda a luta política, para além de todo o processo de distorção do nosso cenário que foi produzido nos anos recentes, que culminaram com o golpe que levou ao impedimento da presidente da República, antes ainda disso, nós tínhamos já uma trajetória que indicava um certo esgotamento desse ciclo. O que eu estou querendo dizer é que a nossa crise ela é estrutural, ela não é conjuntural. Onde nós estamos? Se nós olharmos os mapas do IDH, por exemplo, nós vamos ver que, ao longo dos últimos 30 anos, nós tivemos uma trajetória extremamente positiva em termos de melhoria do desenvolvimento humano. O primeiro mapa mostra o país praticamente tomado por municípios de baixo IDH. A situação melhora um pouco ao longo dos anos 90 com o mapa de 2000, e a situação melhora significativamente de 2000 a 2010, como mostra o terceiro e último mapa. Apesar disso, nesse mapa nós podemos ver também claramente uma fratura entre o Brasil
do Centro-Sul, e o Brasil, por assim dizer, do Norte e do Nordeste, onde ainda predominam os indicadores médios e baixos. Porém, nós não tivemos o mesmo êxito na redução das desigualdades que nós tivemos na redução da pobreza. O mapa, aqui mais próximo de mim, mostra que em praticamente todos os municípios do Brasil, a pobreza na década passada, melhor dizendo, se reduziu acima de 25 pontos percentuais, o que é uma redução fantástica, né? Mas o mesmo êxito nós não encontramos, como mostra o mapa do lado de lá, em termos de redução das desigualdades. E aqui eu estou falando apenas da desigualdade de renda, mas se nós mostrássemos qualquer outro mapa, da educação, do saneamento e etc., o resultado seria similar ou pior. Ou seja, o ritmo da redução foi bem menor e a fratura norte-sul permanece. Portanto, ainda há algo que a agenda dos anos 2000 a 2010 não logrou resolver. Esses dois gráficos mostram um certo esgotamento desse modelo. Então, por um lado, nós tivemos êxito, mas na agenda política acontece o mesmo que com as inovações tecnológicas, ou seja, não é porque uma agenda deu certo durante alguns anos que ela seguirá dando certo para sempre. Ou seja, é necessário atualizações nessa agenda. A base dos problemas muda, as condições de equacionamento dos problemas mudam, as exigências da população sobre a agenda política mudam. O gráfico aqui mais próximo de mim mostra que já desde a virada dos anos 2010 para cá, nós vínhamos tendo uma redução no ritmo da queda da pobreza, né? Tivemos êxito, mas esse êxito estava perdendo força já nos anos recentes. E o gráfico do lado de lá mostra que o mesmo acontecia com o crescimento da economia brasileira. Já desde 2010, nós vínhamos tendo uma queda muitíssimo forte no ritmo do crescimento brasileiro, que chega a uma estagnação em 2014 e agora, em 2015 e em 2016, a uma recessão. Bom, isso leva a dizer o seguinte: nós não temos um estilo de desenvolvimento no Brasil, talvez, mas vários. Ou melhor, o que mostra esse mapa, nós temos várias manifestações territoriais do desenvolvimento brasileiro recente. Esse mapa faz um contraste entre os indicadores de bem-estar, de renda e de desigualdade, né? A situação ideal seria que todos os municípios brasileiros estivessem pintados ali em azul. Por que em azul? Porque é onde a gente tem renda alta, bem-estar alto e uma desigualdade baixa, ou seja, onde todos estão tendo acesso a esse bem-estar e a essa renda alta. Como vocês podem ver, azul está longe de ser a cor da maior parte dos municípios ali, mesmo quando nós consideramos a porção centro-sul do Brasil. O que predomina no centro-sul do Brasil, aquele tom de lilás, são situações de alto bem-estar, sim, de alta renda, sim, mas também de alta desigualdade. Ou seja, nós não temos uma situação generalizada no centro-sul do Brasil de bons indicadores de desenvolvimento no sentido mais amplo. Mas, além disso, o que a gente observa nesse mapa é que, no centro-oeste do Brasil, onde se concentra a agricultura brasileira de commodities, vai se configurando um outro estilo de desenvolvimento, marcado, sobretudo, por baixos indicadores de bem-estar, ainda que, às vezes, com alta renda, claro, uma economia rica, digamos assim, baseada na agricultura, mas, por vezes, acompanhada de renda também alta, em outras situações não, e, sobretudo, acompanhada de alta desigualdade, né? E, no norte e no nordeste do Brasil, a situação bastante precária em termos de indicadores de renda e de bem-estar, embora, às vezes, com indicadores também baixos de desigualdade, mas que, pela sua vulnerabilidade, pode crescer a qualquer momento. Bom, num quadro como esse, algumas retóricas recentes têm tentado chamar a atenção para o fato de que o Brasil estaria numa trajetória sem volta, né? Eu estou me referindo aqui ao livro publicado por alguns colegas, o livro no qual, inclusive, eu contribuo com um capítulo, mas com um capítulo que questiona as teses do livro, né? A tese do livro, foram muito gentis em me convidar para escrever um artigo que questionava as teses do livro. Sou verdadeiramente muito gratos, e esse é um sinal de espaço para debate, né? A tese desses colegas era de que o Brasil rural não faz sentido discutir muitos dos temas que nós estamos discutindo aqui, porque o futuro do Brasil rural seria se transformar numa grande Argentina.
primeiro equívoco é imaginar que a Argentina é uma paisagem única. Mas ainda que a gente admita essa caricatura de que a Argentina seria apenas imensos campos de soja, o que esses dois mapas nos mostram é uma tentativa de ilustrar que isso não corresponde à verdade. Ou seja, a moderna agricultura brasileira produtora de grãos está onde esse mapa amarelo, aqui mais próximo de mim, mostra. Quanto mais escuro, maior a participação da agropecuária no PIB local. Esse mapa é quase um espelho invertido do mapa do outro lado, que é onde está o emprego das pessoas no setor primário. Ou seja, ainda há um percentual expressivo das pessoas que têm no setor primário alguma fonte de renda. Pode, muitas vezes, não ser a única fonte de renda, como mostrou meu colega Júlio, mas ainda com uma participação relativa na organização da vida social desses locais. Por outro lado, o outro mapa também nos mostra que, em uma parte expressiva do Brasil, isso já não é mais a realidade, né? A participação do emprego agropecuário ou da ocupação agropecuária, em boa parte do Brasil contemporâneo, é minoritária. Mas não é o caso da simples associação entre a expansão da grande agricultura e uma espécie de uniformização do Brasil interiorano. Longe disso. Em termos populacionais, especialmente, o que a gente vê é uma relativa estabilização nas regiões rurais, com algumas exceções, né? O que esse mapa mostra é, em amarelo, a situação onde as regiões rurais estão com crescimento estabilizado ou crescendo na mesma proporção da taxa média do país, em vermelho, onde esse crescimento é superior à média nacional, e em azul, aí sim, onde há algum tipo de perda de população, algum tipo de esvaziamento demográfico. Como a gente pode ver, há maior crescimento, sobretudo crescimento muito acentuado, não exatamente nos grandes centros urbanos e metropolitanos, mas no centro-oeste, com uma população atraída pela promessa dessa agricultura pujante. Entre outras razões, é o que gera a desigualdade, porque não encontram emprego nessas regiões, e em parte da Amazônia, ainda porque nesses locais a taxa de fecundidade ainda é, embora declinante, ainda é relativamente alta. Problemas para o desenvolvimento territorial. Esses três mapas mostram o que eu estou chamando, num texto recente, de especialização de perfis regionais, do ponto de vista produtivo. Se aquele mapa anterior mostrou a definição de certos perfis em termos de estilos de desenvolvimento ou de manifestação de indicadores de renda, pobreza e desigualdade, esse mapa mostra o que acontece com a produção. Então, esse primeiro mapa mostra aonde estão os municípios cuja economia se baseia predominantemente, quanto mais escuro, maior o peso da agropecuária. O segundo, o peso do setor secundário, da indústria de transformação, e o terceiro, o peso do setor primário, agricultura e pesca, né? Então, o que a gente vê é uma especialização da grande participação do setor agropecuário, sobretudo no centro-oeste do Brasil, em algumas manchas do centro-sul, uma concentração da participação da indústria nas cidades médias e grandes, e, no caso, sobretudo do Nordeste do Brasil, onde se concentra uma boa parte da pobreza rural, uma predominância do setor de comércio e de serviços. Então, nós temos, na verdade, uma economia, em parte expressiva do território, uma economia baseada em atividades que parte da literatura vem chamando de atividades extrativas, ou seja, intensiva em recursos naturais, uma concentração das atividades com maior valor agregado nas capitais e nas médias cidades, e uma concentração no setor terciário, porém, aquilo que uma parte da literatura vem chamando de terciarização precoce. Isso é uma terciarização que não resulta da modernização dos tecidos econômicos dessas regiões, mas uma terciarização que resulta, sobretudo, do grande peso que as políticas sociais tiveram ativando o comércio e os serviços dessas regiões interioranas. O resultado, claramente, é, quando nós tivermos um corte na irrigação que as políticas sociais vêm fazendo nessas regiões interioranas, elas podem entrar numa forte crise. Essa tabela está um pouco ruim para quem está lendo de longe, mas ela tenta mostrar, fundamentalmente, o enorme peso que a política social brasileira tem nessas economias interioranas. Nós, no Brasil, temos um conjunto de experiências tremendamente importantes, eu não quero desvalorizar essas experiências, como, por exemplo, os programas de compras públicas, mas quando nós olhamos a participação desses programas perante as políticas sociais, se eu tomar em conta somente as aposentadorias rurais, o impacto das aposentadorias rurais é 120 vezes maior
do que o programa de aquisição de alimentos. Se eu incluísse nessa conta as aposentadorias dos pequenos municípios, para pensar no território rural, nos termos em que sugeria o Júlio, certamente nós vamos para casa das 300 ou 400 vezes o impacto. Com isso, eu estou querendo chamar a atenção para duas coisas. Não é uma crítica, aquela crítica conservadora da dependência. Não. Eu estou querendo chamar a atenção para, o enorme potencial que as políticas sociais têm em ativar as economias locais. Um potencial que foi pouco aproveitado na década passada com a construção de projetos de reestruturação dessas economias interioranas. E a segunda questão para a qual eu quero chamar a atenção é: nós estamos numa situação onde o principal tema da agenda brasileira é austeridade fiscal. Isso tem sido colocado como uma verdade absoluta e sem se considerar os impactos que isso vai ter concretamente na vida das pessoas em vastas porções dos territórios. Então, se nós tivermos uma redução drástica do investimento social, nós corremos um sério risco de que boa parte dos avanços das décadas recentes seja revertido de maneira muito rápida nos próximos anos. Quais são os problemas, portanto, do Brasil rural? Em primeiro lugar, eu diria, o primeiro problema é o Brasil rural não tem uma estratégia de desenvolvimento, né? O meu ex-professor Zé Iri da Veiga publicou um texto há quase 20 anos atrás, que se chamava "O Brasil Rural não tem uma estratégia de desenvolvimento", e eu diria, continua não tendo, mesmo 20 anos depois. Ao longo da década passada, nós tivemos duas estratégias de desenvolvimento, ou, se a gente quiser dizer, uma estratégia de desenvolvimento esquizofrênica, né? Por um lado, nós tivemos uma estratégia de desenvolvimento baseada na primarização e instituições extrativas, e tivemos uma outra estratégia de desenvolvimento, implementada bravamente pelos colegas que tiveram à frente dos Ministérios Sociais e do Desenvolvimento Agrário, de expansão das liberdades dos mais pobres. Mas, em termos de país, o que nós tínhamos era quase que uma estratégia compensando os efeitos estruturalmente negativos gerados pela outra. Isso deu relativamente certo durante 10 anos, porque a conta vinha fechando, mas a conta tinha um certo limite que se apresenta agora. O problema, portanto, é o fim do modelo de financiamento do desenvolvimento brasileiro recente e, com ele, a dissolução da ampla coalizão que sustentou esse modelo ao longo dos anos 2000. Pior, eu diria, hoje, quais são as narrativas que dominam o debate público no Brasil? Nós temos uma certa polarização no debate público brasileiro em duas posições. Uma primeira, que vem sendo a agenda vencedora dos últimos 2 anos, e com força para continuar sendo a vencedora ainda por mais algum período, não sei quanto, né? Cujo mantra, cuja essência é: não há alternativa para retomar o desenvolvimento brasileiro sem rever a estrutura do gasto social do Estado. Isso significa, na prática, voltar não aos anos 90, anos que alguns chamaram de anos neoliberais no Brasil, mas voltar antes da Constituição de 88, que foi onde se conseguiu inscrever certos direitos sociais como básicos e fundamentais a serem atendidos pelo Estado brasileiro. Portanto, essa é uma primeira narrativa, uma narrativa que volta a um modelo anterior, que nós sabemos já que não deu os devidos resultados. E, por outro lado, sobretudo do ponto de vista das forças progressistas, nós temos uma agenda que eu, de maneira um pouco caricata e provocativa aqui, chamei da agenda Volta Lula, ou Volta os anos Lula, o que na prática é um convite a reeditar o modelo dos anos 2000, que, se bem deu parcialmente certo, como eu tentei mostrar aqui, alcançou um certo grau de esgotamento. A grande questão, portanto, seria qual é uma nova agenda capaz de equacionar esses temas. E, infelizmente, posso estar errado, mas eu não vejo essa nova agenda colocada no debate público brasileiro ainda com a devida força. No plano dos espaços rurais, isso se repete. Nós temos uma agenda que eu estou chamando aqui de a hipótese convergente, a ideia de que há uma só agricultura e, portanto, não precisa de um Ministério do Desenvolvimento Agrário, não precisa de políticas para a agricultura familiar, que é tremendamente equivocada também, como eu tentei mostrar aqui com essa diversidade do Brasil rural, e o que eu estou chamando aqui de uma hipótese divergente, mas que, porém, se pauta, sobretudo, também pela defesa do pacote dos anos 2000, um pacote que é insustentável no contexto atual. Portanto, o convite aqui é: nós precisamos de uma nova agenda. E oportunidades para isso existem. Eu vou mencionar aqui de maneira muito rápida, porque eu já estou perto do limite do meu tempo, apenas 3 oportunidades. Primeira, novo padrão de urbanização no Brasil e a interiorização dos fluxos. Fluxos demográficos, fluxos econômicos, fluxos de conhecimento, né? Nós temos no Brasil, vou citar de memória, posso estar cometendo alguma confusão, mas a grandeza é mais ou menos essa, mais de 300 cidades com 100 mil habitantes, que estão no interior do Brasil, né?
nós temos só no semiárido do Brasil aproximadamente 20 cidades com mais de 100 mil habitantes. As cidades que mais crescem no Brasil nas décadas recentes são as cidades de porte médio, de 50 mil até 1 milhão de habitantes. Isso significa a introdução de pontos de conexão para as regiões rurais, com mercados, com infraestruturas, etc., que precisam ser melhor aproveitadas. Ou seja, nós precisamos pensar o rural em relação com o urbano, não de maneira dicotômica, separada, e nem tampouco como contínuo, como extensão do urbano, mas em relação ao urbano. Segunda oportunidade, uma enorme interiorização das redes de educação, ciência e tecnologia que nós tivemos nos últimos 15 anos. Esse primeiro mapa mostra as novas universidades ou campos de universidades criados. O segundo mapa mostra as redes de tecnologia da Embrapa. O terceiro mapa mostra os institutos de tecnologia. Se a gente fizesse a pergunta, qual é a conversa que existe entre essas três redes? Eu diria, praticamente nenhuma. Se nós perguntarmos qual é a conversa que existe entre essas redes e as redes de educação básica, fundamental, ensino médio, eu diria, a partir da experiência da minha própria universidade, nada ou praticamente nenhuma. Conectar essas redes, aproximá-las da população rural, é uma enorme oportunidade de mudar o ambiente no qual as crianças, os jovens das regiões rurais são formados. E, além disso, de atacar um problema também destacado pelo Júlio, que é produzir um novo conteúdo da ciência e da tecnologia, não como se produz hoje, mas mais coerente com as necessidades das populações dessas regiões interioranas. E terceira oportunidade, novas demandas por recursos naturais para além das commodities. Aqui, novamente, vou mencionar o meu ex-professor Inácio Sachs, o que ele chamava de 3 Bs, que representam vetores importantes da dinamização do mundo rural no século XXI. A biodiversidade, a biomassa, as bioenergias. Nós não temos o hábito de, na nossa discussão de desenvolvimento rural, discutir esses 3 temas. Nós seguimos discutindo o desenvolvimento rural como sinônimo de desenvolvimento agrícola, no mais das vezes, desde uma perspectiva da agricultura familiar ou dos mais pobres, mas não discutimos o conjunto de possibilidades colocadas para o desenvolvimento rural. Para terminar, e a política de desenvolvimento territorial? Eu acho que os últimos 15 anos trouxeram um grande avanço, e talvez o maior patrimônio desses 15 anos de esforço seja a disseminação da retórica territorial e a constituição de espaços de gestão. Há 20 anos atrás, quase nenhum gestor usava o termo território. Era raríssimo. Hoje, praticamente não se desenha uma política no Brasil sem discutir o que se chama, de maneira um pouco vaga, de estratégias de territorialização. Correto? Então, isso criou, digamos assim, um campo semântico, um campo discursivo, que precisa ser operado de uma maneira melhor por aqueles que têm um verdadeiro compromisso com esse novo enfoque. E se construiu um conjunto de experiências. Eu mencionaria 3 tipos de experiências, todas elas chamadas de desenvolvimento territorial, mas talvez apenas a última delas mais fiel à ideia original de desenvolvimento territorial. Se construíram um conjunto de experiências de espacialização de programas e de políticas. Há vários governos estaduais hoje que espacializam as suas políticas, o que é extremamente importante, né? Não tem mais uma única política de saúde para o Estado, mas dividem o Estado em 5, 6, 7 regiões e espacializam, porque os problemas são espacialmente diferenciados. Isso é positivo, mas isso não é ainda exatamente o enfoque territorial que nós discutíamos lá atrás. Sobretudo no âmbito do governo federal, implementamos um modelo baseado nas chamadas matrizes, é o modelo do Territórios da Cidadania. Os ministérios chegam com a sua cesta de políticas e de programas e diz para o território, escolha, eleja prioridades. Isso é importante, porque significa escutar os territórios, mas ainda está muito aquém do enfoque territorial original. O que era o enfoque territorial original? Projetos territoriais. Resgatar a ideia de que os territórios devem ser construídos a partir da concertação das forças sociais, não de uma parte delas, talvez até ainda sendo a parte mais importante, mas de algum tipo de negociação entre as forças vivas do território. Projetos que pudessem levar a uma reestruturação das economias territoriais. Quais foram as fragilidades que nós experimentamos? Ao longo dos últimos 15 anos, com a nossa política de desenvolvimento territorial, nós tivemos muitas listas de demandas, parte delas bem atendidas, mas poucos projetos verdadeiramente estratégicos. Tivemos muita participação social, mas pouca negociação de conflitos. Tivemos muitos investimentos pontuais, mas muito pouca coordenação de políticas. Tivemos muitos investimentos setoriais, mas pouco investimento em reestruturação e diversificação das economias interioranas. Para o futuro, eu acho que nós temos a necessidade de conteúdos e métodos inteiramente novos, ou se não inteiramente novos, resgatando parte da origem desse discurso. E aqui eu vou apenas mencionar, porque eles coincidem quase que totalmente com os pontos mencionados pelo Júlio. Nós não combinamos antes,
mas, como já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos algumas vezes, daí talvez venha a coerência entre as proposições. Primeiro lugar, primeira palavra-chave, tripla coordenação. Coordenação entre setores, coordenação entre níveis de governo, coordenação entre Estado, sociedade e mercado. Sem essa tripla coordenação não há desenvolvimento territorial, não há caminho mais curto, não há atalho. Essa tripla coordenação é absolutamente necessária, não é uma questão de escolha. Segunda questão, relação com as cidades. É impossível pensar o desenvolvimento das famílias rurais sem pensar a relação da vida dessas pessoas, econômica, social, cultural, com as cidades. As bacias de empregos, como se chamam em certos países, a oferta de infraestrutura, enfim, há toda uma conectividade já existente que precisa ser operada pelos projetos territoriais. Terceiro lugar, a diversificação das economias locais como uma condição para superar a fragilidade que existe na dependência de políticas sociais. Não há nenhum problema em depender das políticas sociais, mas é um erro condenar as regiões rurais a viver sob o risco da interrupção das políticas sociais. Quarto lugar, novas formas de uso dos recursos naturais. E quinto lugar, uma economia fortemente baseada em conhecimento e inovação, que eu estou chamando aqui de maneira um pouco caricata, para além do alternativo. É tremendamente importante ter projetos localizados, alternativas de tecnologia e etc. Mas num mundo que caminha para 10 bilhões de habitantes, com a enorme pressão que há sobre os recursos naturais, etc., 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 nós precisamos discutir não só os circuitos curtos, que são extremamente importantes, mas nós precisamos discutir também o conjunto da organização do setor e as formas de inserção dessas economias interioranas na economia dos países e até na economia internacional, e é impossível fazer isso sem uma nova plataforma de conhecimento e de inovação. Para concluir, esse é o último slide, eu juro, a grande pergunta, né? Se a primarização, a industrialização via manufaturas e a financiarização da economia, que são as três grandes vias de desenvolvimento que se colocaram para nós ao longo das últimas décadas, não são caminhos capazes de levar à convergência entre um crescimento duradouro, a redução da pobreza e da conservação ambiental, como fazer? As duas grandes narrativas que o Brasil das décadas recentes construiu não são suficientes para dar uma resposta para essa pergunta. Nós já experimentamos os anos do liberalismo, sabemos no que deu, uma relativa estabilidade econômica, um alto processo de exclusão social, um comprometimento da nossa base produtiva, e o social-desenvolvimentismo, se por um lado, sem dúvida nenhuma, melhorou a vida de amplos contingentes da população brasileira, por outro lado, mostrou certos limites de continuidade. Eu não sei qual é a terceira narrativa que pode surgir disso, mas se nós não sabemos qual é a narrativa que pode surgir, nós temos que antes nos perguntar o seguinte: quais são as coalizões de forças sociais, seja no plano nacional, seja no plano local, que vão poder dar sustentação para esse novo estilo de desenvolvimento e fazer das regiões rurais e interioranas uma base importante nessa estratégia. Eu estou absolutamente convencido de que, nos próximos anos, nós podemos retomar o crescimento econômico, como nós já fizemos outras vezes, um crescimento de alguns anos, que será novamente interrompido, e assim sucessivamente. Mas se nós queremos construir uma estratégia duradoura de desenvolvimento, não há como fazer isso sem pensar uma forma nova de inserção das regiões rurais e interioranas do Brasil nessa nova perspectiva do Brasil ao longo das próximas décadas. Obrigado.